Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elizabeth, sou professora da área de linguagens e estou aqui mais uma vez para uma aula importantíssima aí para vocês que estão se preparando para o Enem Vestibulares. Eu sou a professora da área de linguagens do curso preparatório para Enem Vestibulares ou Universidade para Todos, o PT-UESC. Certinho? Hoje vamos falar de um tema importantíssimo aí para vocês, que são os gêneros literários. Já vimos numa aula anterior sobre o conceito de literatura, o conceito de literatura como direito humano, certo? Então, para você que não assistiu essa aula ainda, dá um pause aqui, volta, assiste a aula sobre o conceito de literatura e volta para ver, em seguida assiste sobre gêneros literários, certinho? Então, vamos lá. Vamos relembrar então o que vimos na aula passada, na aula de conceito de literatura. Na aula sobre o conceito de literatura, uma questão importante que nós não devemos deixar de lado é a ideia de linguagem literária e linguagem não literária, certo? Quais são os objetivos de um texto literário e de um texto não literário, certo? Na linguagem literária, nós vamos ter uma linguagem que nós aprendemos na aula passada que se chama linguagem conotativa, não é isso? Ao uso da linguagem real, figurada, certo? Porque trata-se de um texto de caráter muitas vezes ficcional, imagético. Então, há essa possibilidade aí ao uso, a predominância da linguagem conotativa. Já na linguagem não literária, no texto não literário, nós vamos ter o uso da linguagem denotativa. Aqui, na construção do texto não literário, o que predomina é o caráter de informatividade do texto, de impessoalidade do texto. Então, a linguagem vai ser utilizada na sua forma real, tá bom? Aquilo que comentamos já em sala de aula também, sobre aquela linguagem dicionarizada, não é isso? Ou seja, o que está posto lá com o significado real, que está posto no próprio dicionário, certo? Afinal, o que é gênero literário? Que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá então responder essa questão. O objetivo do gênero literário. Por que surgem os gêneros literários, essa necessidade de se ter gêneros literários? Surgem pela necessidade de classificação dos textos literários, certo? Daí que surgem os gêneros, para classificar. E quais são os gêneros literários? Nós vamos ver agora aqui, a princípio, os gêneros clássicos, certo? Quando nós falamos dos gêneros clássicos, são esses os gêneros que surgiram a princípio, de quando surgiram aí os gêneros literários, tá bom? Aqui nós temos exemplo dos três gêneros literários principais, tá? Os gêneros literários clássicos. Épico, e aqui eu trouxe para vocês um conceito, né? Uma conceituação bem pequenininha, mas nós vamos aprofundar mais adiante, tá? Então, o gênero épico ou narrativo, tá? É a narração de fatos grandiosos centrados na figura de um herói. O lírico, texto de caráter emocional centrado nas subjetividades dos sentimentos da alma. O dramático, texto destinado à representação cênica. Então, guardem aí, ó, essas definições, certo? E vamos lá ver cada uma delas. Os gêneros literários clássicos, nós podemos observar esse esqueminha aqui. E aí vocês têm o texto narrativo, mundo externo, narra uma história, certo? Mais voltado ao mundo externo. Já o gênero lírico é mais voltado ao quê? Ao mundo interno, ou seja, às emoções, às subjetividades, aos sentimentos do eu lírico,
certo? Então, eu lírico, poesia, né, a linguagem poética. No texto dramático, nós temos aí o teatro, a ação, a representação cênica, é um texto que é encenado, certinho? Depois desta pequena, né, desse esqueminha aí que já nos dá um norte de como que a gente divide, das principais características, vamos ver agora o gênero épico. O gênero épico, ele é também chamado de narrativo. Então, muita atenção nesse momento, por quê? Porque numa prova de vestibular e numa prova de Enem que vocês forem fazer, quando estiver falando de gênero épico, pode estar falando usando o termo gênero narrativo, certo? Então, nós temos que estar aí, ter esse conhecimento de que tanto pode aparecer com a nomenclatura de gênero narrativo, como gênero épico, certo? Que é a mesma coisa, né? Enredo verossímil, ou seja, busca a verossimilhança, representar certos fatos que realmente acontecem, ter um contexto, ter sentido, tá? Precisa fazer sentido, ou seja, aí nós estamos falando que esse enredo tem que ser construído de uma maneira que faça sentido para o leitor também, não é isso? Narrador, foco narrativo. Aqui, importantíssimo, gente. O narrador, foco narrativo, pode ser em primeira pessoa, certo? Que é o narrador personagem. Então, foco narrativo em primeira pessoa, em que apresenta um narrador personagem. Ou foco narrativo em terceira pessoa, que é o narrador observador ou onisciente. O narrador personagem é aquele que narra e participa da história. Ele é o narrador e ele também é um dos personagens da história. Tem ações ali dentro da, da trama, do enredo. Já quando há o foco narrativo em terceira pessoa e é um narrador observador, esse narrador ele observa a história e vai narrando, vai contando o que aconteceu e postando aí no texto. Postando é ótimo, né? Já usando aí a ideia das redes sociais que a gente está que nós estamos tão utilizando nos últimos tempos, principalmente. E o onisciente, ele não só observa, como ele conhece, ele tem informações que não estão explícitas. Ele não é só um observador, ele conhece também questões psicológicas dos personagens, ele é capaz de prever o que vai acontecer, certo? Ele conhece o passado daqueles personagens, então ele conhece muito bem o espaço, o tempo, então ele sabe muito mais do que o narrador observador, certo? Não é só o que está acontecendo naquele momento ali que o observador está narrando. O onisciente, ele conhece informações de caráter psicológico, emocional dos personagens também, certinho? Personagem ou personagens, tanto pode ser um ou mais personagens, né? Tempo e espaço, certo? Então, aí os elementos da narrativa, tá bom? O gênero lírico. A partir dessa imagem, a gente já pode refletir um pouquinho sobre ela. Nessa imagem nós podemos observar aí a figura de uma mulher, né, que está com um instrumento musical. Esse instrumento, né, que aí é um desenho, mas representa um instrumento musical chamado lira, que é um instrumento musical que é utilizado aí desde a antiguidade, de antiguidade clássica. Então, esse termo aí, gênero lírico, já surge a partir dessa palavra que serve para nomear um instrumento musical lira, tá bom? Então, já é uma dica aí para a gente lembrar que o gênero lírico tem tudo a ver com musicalidade, certo? Possui um caráter emocional, vai estar centrado, o centro é o subjetivo, a subjetividade dos sentimentos da alma.
Predominância da primeira pessoa, ou seja, o eu lírico vai estar aí falando dos seus sentimentos, muitas vezes, né, deixando tudo mesmo aberto para o leitor, de como que ele se sente, de como que são as perspectivas dele. Então, é a predominância dessa primeira pessoa aí, centrada mesmo nos sentimentos do eu lírico. Uso constante da linguagem conotativa e das figuras de linguagem, já falamos no início, né, sobre linguagem conotativa. As figuras de linguagem vão aparecer muito aí, as diversas figuras de linguagem no gênero lírico. Musicalidade, então vamos ter estrofes, rimas, versos. Então há essa preocupação do autor do texto em ter um texto que apresente essa musicalidade. Podemos destacar aqui o porquê disso, né? Muitos desses textos, eles eram escritos, né, produzidos para serem narrados, declamados, falados nos pátios dos palácios. Então, para que os autores conseguissem decorar os textos com mais facilidade, se utilizava a musicalidade como esse recurso, né? Além da questão de a musicalidade estar ligada a um caráter emocional também, né? Então, dois motivos aí que levam a essa questão da musicalidade. E o texto dramático. Vamos falar agora um pouquinho sobre o texto dramático. Quando a gente escuta esse termo dramático, já podemos lembrar do termo dramatização, certo? O que é dramatizar? É encenar, é a representação cênica, certo? Então, vamos ter aí um texto em que é representado dramaticamente, dramatizado, representado cenicamente. Enredo retratado pelos personagens. Então, olha, um enredo, que é a história, a trama, ela vai ser retratada, ensinada pelos personagens, que são os atores. Características em comum com o gênero épico, isso, né? Com certeza, como nós estamos vendo aqui já no tópico anterior, temos um enredo, temos personagens, não é isso? Então, vamos ter tempo, espaço, privilegia a interação direta entre os personagens, certo? E não há tanto essa necessidade de um narrador como há lá no gênero narrativa, que já é uma divergência, né? Vimos aí as características semelhantes, como o enredo em comum, né? O enredo, personagens, tempo, espaço, que foram características muito importantes quando vimos lá no gênero épico, certo? Então, aqui vimos direitinho esses gêneros, esses três gêneros que são os gêneros clássicos. Lá, desde a antiguidade clássica, os textos literários são classificados a partir destes três gêneros que nós vimos. Mas, além dos gêneros clássicos, há outros gêneros. Por quê? Com o passar do tempo, foi havendo cada vez mais, né, o surgimento de novos textos literários. O fazer literário começou a ser entendido, né, a partir da teoria da literatura, de se entender texto literário de formas diferentes, né, de uma forma mais abrangente do que se entendia lá nesse processo aí desde a antiguidade clássica. Então, esses pensamentos, esses estudos que vão mudando, contribuem para pensar que quais os outros gêneros literários que existem para além desses gêneros clássicos que já existem aí desde da antiguidade, tá? Por isso, destacamos aqui dois gêneros que são já estudados agora, tá? Esses novos gêneros constituem novas possibilidades de classificação. Nós podemos, então, classificar de novas maneiras,
entendendo que a literatura, os conceitos vão se modificando, então vão havendo novas possibilidades de compreensão, de entendimento, novas produções de texto, certo? Novos suportes para se produzir esse texto, não é isso? Suportes para esses gêneros existirem, e como é esse exemplo aqui. Primeiro gênero literário, além dos gêneros clássicos que destacamos, são os textos híbridos, tá? Hibridismo de gênero, quando nós temos mais de um gênero, certo? 2 ou mais gêneros em um único texto. Então, os textos literários que apresentam mais de um gênero literário, mais de 2 ou mais gêneros desses que vimos, eles são entendidos, classificados agora como gêneros literários, textos híbridos, certo? Uma coisa que dá a possibilidade destes textos híbridos, como eu comentei agora há pouco, os novos suportes, tá? Então, hoje a gente tem as tecnologias, né? Os textos, eles são compartilhados de diferentes formas. Esse hibridismo de gênero, ele também é fruto dessa contribuição dos suportes, das novas tecnologias, e a partir disso, os N textos literários que vão sendo produzidos, né? As N produções literárias. Também vamos ter os textos do gênero ensaístico. O que são textos do gênero ensaístico? São textos não ficcionais, surgindo aí, até quando eu falei lá no iniciozinho da aula, sobre aquelas características da linguagem literária e não literária, né? Uma das características da linguagem literária é o uso da linguagem conotativa no texto literário. Então, aqui nós temos textos não ficcionais, certo? Não são textos fictícios, mas eles apresentam características literárias. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais... para conseguirmos explicar melhor. Por exemplo, um texto que é considerado um texto literário do gênero ensaístico pode ser um diário, tá? Um diário, existem alguns livros, né, que são considerados desse gênero ensaístico. Por exemplo, o autor que escreve um diário e ele vai narrar, não vai ser só uma narração do dia a dia dele, mas aquele autor, ele vai utilizar a linguagem literária, ele vai utilizar os elementos que trazem as subjetividades do sentimento da alma, por exemplo, que são características aí já do texto literário do gênero lírico também, não é? Ele vai trazer uma linguagem mais poética para aquele texto. E isso é um exemplo de texto do gênero ensaístico, um diário, por exemplo. Certo? Então, é um texto não ficcional, mas que apresente características de linguagem literária. É uma autobiografia, certo? Então, vamos ter um texto não ficcional, mas que apresente linguagem literária. Lembrando que nem todo diário, nem toda autobiografia vai ser um texto literário, né? Mas, tendo essas características da linguagem literária, vamos poder classificar como gênero ensaístico, certo? Gente, então, essa foi a nossa aula de hoje sobre gêneros literários. Espero muito que eu tenha contribuído com vocês nessa discussão, nesse caminho do aprendizado, né, sobre o que são os gêneros literários. E em breve vamos ter novas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem reassistir ao vídeo, ou ao vídeo sobre o conceito de literatura também, que é muito importante para a gente entender aqui, ou entrar em contato, né? Então, obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, tá bom?